Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos à aula de programação web. Nessa videoaula aqui a gente vai estar resolvendo mais uma questão com relação à configuração do Hibernate e depois até que enfim a gente vai conseguir testar para ver se deu tudo certo. Então perceba que configurar o Hibernate na mão realmente é um processo um pouco demorado. Para configurar, o que falta? No meu projeto, eu já tenho algumas dependências instaladas, mostrando para vocês. Eu vou expandir o drogaria, expandir o web content, expandir o webinf, expande o lib, está aqui, ó. Eu já tenho algumas dependências instaladas. O problema é que cada banco, ele também tem uma dependência, que no caso ele chama de driver. O que é um driver, em resumo? O driver foi uma forma que o Java criou para permitir que você faça programas sem se preocupar com qual banco você vai utilizar. Então você desenvolve, digamos, uma solução híbrida, ou seja, uma solução genérica, e depois você aplica o driver. Aí, através do driver, todas as conversões são feitas para o banco nativo. Se vocês lembrarem, eu falei que o dialeto do meu banco de dados vai ser MySQL. Vou abrir aqui para a gente lembrar. Expandir o Java Resources, expandir o SRC e vou abrir aqui o Hibernate CFG. Vou maximizar ele. Se vocês lembrarem, aqui ó, eu falei qual é o driver e aqui eu falei qual é o dialeto. O dialeto ele já está na dependência do Hibernate, então tranquilo, não tenho que me preocupar. Mas o driver está aqui, ó, com.mysql.jdbc.driver. Essa dependência aqui não está no meu projeto. Como que eu faço para obter ela então? Se você instalou já o MySQL seguindo as minhas videoaulas, você já tem essa dependência na sua máquina. Você só não vai ter ela dentro do seu projeto. Então, lá quando nós fomos instalar o MySQL, se vocês lembrarem, eu marquei que eu tinha que selecionar a opção desenvolvedor padrão, que era o Developer Default. Se você marcou essa opção, você já tem, no caso, a dependência do MySQL, ou seja, você já tem o driver na sua máquina. Para ter certeza, o que você pode fazer? Eu vou fazer o seguinte, abre o seu gerenciador de arquivos, vá na opção C2 ponto, aí você vai ter que entrar no arquivo de programas. Apesar de nós termos instalado o MySQL 64 bits, os conectores, alguns deles ficam na pasta de 32 bits do arquivo de programas. Então, geralmente o conector não vai estar no arquivo de programas de 64 bits, que é esse aqui. Geralmente ele vai estar no arquivo de programas de 32 bits. Então eu vou entrar aqui no arquivo de programas x86 e vou procurar a pasta aqui MySQL. Achou a pasta MySQL? Você vai ver que tem várias pastas. O que nos interessa é esse aqui, ó, conector J 5.1.30. Essa pasta aqui indica que você já tem a dependência do MySQL instalada no seu PC. Você só não tem ela dentro do seu projeto. Então eu vou abrir essa pasta aqui. Está aqui, ó, esse arquivo aqui é a dependência do MySQL. É esse arquivo aqui que eu preciso. Então, recapitulando, ele está em C2 ponto, arquivo de programas x86, MySQL, conector J 5130. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito e vai copiar o arquivo, ou vai clicar Ctrl C nele. Aí você vai vir no seu projeto, deixa eu minimizar aqui, vai lá na pasta lib, vai clicar com o botão direito na pasta lib e dar o paste, ou no caso dá Ctrl V. Pronto, a dependência do MySQL já está copiada para o meu projeto. Então eu fiquei com 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dependências por enquanto. Então eu tenho 11 dependências no caso, depois futuramente vão entrar mais outras, então a gente adiciona depois. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso criar uma classe de teste. Para eu criar essa classe de teste, eu poderia testar desktop, eu poderia testar web. Como eu não mostrei nada de web ainda, eu vou testar então desktop. Como que eu vou testar? Eu vou criar um arquivo que eu chamo ele de gera tabela. Para que vai servir esse arquivo gera tabela no futuro?
Esse arquivo de gera tabela no futuro, ele vai servir para a gente conseguir gerar as nossas tabelas mesmos. Na videoaula de agora, a gente simplesmente vai carregar o contexto do Hibernate. E como não tem nenhuma tabela, ele não vai criar nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um pacote. Vamos vir aqui no SRC, botão direito nele, escolha a opção New e depois a opção Package. E crie para mim o pacote br.com.drogaria.main e pressiona o botão Finish. Aqui dentro, o que eu vou criar? Vou clicar com... um detalhe que vocês podem perceber, ó. Se você olhar o deslocamento, parece que está diferente, né, os dois pacotes. O Eclipse, há algum tempo, ele já tem esse bugzinho que parece que o pacote não está dentro. Na verdade, é só um bug visual. Se você clicar aqui no Drogaria e pressionar F5, pronto, ó, ele volta a ficar alinhado. É apenas um bug visual. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no Main, vou escolher a opção New, opção Class. E aí eu vou gerar o gera tabela, com G maiúsculo e T maiúsculo. E eu vou marcar para ele já gerar o main para mim, pois eu vou rodar desktop. E vou pressionar o botão Finish. Feito isso, eu vou apagar esse to do aqui, porque eu vou trocar por um código. Como que eu posso testar? Para testar é só eu chamar a fábrica de sessão. A primeira vez que a fábrica de sessão é chamada, ele carrega o contexto do Hibernate. Sempre funciona assim. Ele chamou a fábrica de sessão, pronto, ele vai carregar o contexto. Como que eu sei que o contexto vai ser carregado? Aqui no console, ele vai mostrar para a gente uns logs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever H e vou pressionar Ctrl espaço. Aí ele já vai sugerir para mim o Hibernate util e vou dar um clique duplo nele. O legal de usar Ctrl espaço, pessoal, quem já mexeu com alguma IDE, é o autocomplete. Qual que é a vantagem de Ctrl espaço? É que ele já faz o import. Se você não usar o Ctrl espaço, você vai ter que digitar Hibernate util certo e vai ter que fazer o import na mão. Aqui no Hibernate util, eu vou pressionar então ponto, e aí ele vai ter esse método, getSessionFactory. Ou você dá um Enter para selecionar ele, ou você dá um clique nele, um clique duplo. Aí, ponto e vírgula. Pronto, o que eu estou fazendo? Eu estou capturando a fábrica de sessão. Vou pressionar Ctrl S para salvar. Como que eu vou testar? Para testar, é só você vir aqui na esquerda, no arquivo que você quer rodar, botão direito nele, opção Run As, opção Java Application. Aí ele vai começar a executar e vai aparecer aqui umas mensagens em vermelho. Lembrando que mensagem em vermelho não é erro. Os erros são grifados em azul, geralmente. Os erros sempre são mensagens grifadas e geralmente na cor azul. Para ver, eu vou maximizar o console, dando um clique duplo nele. Pronto, ó, está aqui. Ó. No dia 11 de agosto de 2014, às 2h13 da tarde, ele começou a carregar o Hibernate. Então ele começa a fazer o carregamento e falando para nós algumas coisas. Então aqui tem o log, ele fala, por exemplo, que ele conseguiu carregar o Hibernate CFG, aí depois ele fala aqui, ó, que ele conseguiu conectar, ou seja, ó, ele conseguiu conectar no meu banco de dados, ó, está aqui nesse log. Aqui ele fala qual é o tamanho do pool, ó, por exemplo, qual é o dialeto, ou seja, ó, qual é o dialeto, ou seja, ele vai fornecendo diversas informações. Aqui, por exemplo, ó, ele fala, essa aqui, ó, esquema update complete. O que é isso, esquema update complete? Isso quer dizer que ele tentou criar as tabelas. Como não tem tabela nenhuma, então ele simplesmente falou que acabou a operação. Então, deu tudo certo, ficou todas as mensagens em vermelho, sem nada grifado. Se porventura aparecer algo grifado, é que deu algum erro na configuração. Vou minimizar aqui agora. Bem, pessoal, esse é todo o procedimento manual para a criação de uma conexão no MySQL. Vocês podem ter percebido que é uma configuração um pouco demorada, no caso demora um pouco. Alguém pode se perguntar também, se vocês perceberem aqui, ó, o meu programa está rodando ainda. Por que isso? Porque eu startei, no caso, a aplicação
e a fábrica de seção está armazenada na minha memória RAM. Então, como eu não dei um close na fábrica de seção, ela fica rodando. Isso aqui pode ser um problema se você tiver pouca memória RAM no seu PC, ele vai acumulando e depois pode dar um problema de memória. Eu vou mostrar como fechar a fábrica de seção então. Vou pressionar aqui esse botão vermelho, terminar, para ele parar a execução. Aqui eu vou colocar mais um comando, hibernate util.getSessionFactory.close. Pronto. Agora para rodar, botão direito no arquivo, opção Run As, opção Java Application. Ele carregou o Hibernate e já fechou ele. Então, ó, se você olhar no console, ó, depois que ele fez o update, que está aqui, no dia 11 de agosto, às 2h16, ele fez o quê? Ele limpou o pool de conexão, ou seja, ele basicamente tirou o aplicativo da memória. É importante, então, sempre lembrar de dar close na fábrica de seção, para não ficar sobrecarregando. É muito comum quem trabalha com programação web ter problemas de memória. Então, depois eu vou ensinar futuramente como eu finalizo, no caso, como eu encerro a sessão do meu Hibernate quando eu quebro a fábrica de seção, quando a aplicação é fechada. Vou mostrar isso no futuro. Esse gera tabela também a gente vai usar nas próximas videoaulas. Tudo isso que eu mostrei nessas videoaulas de configuração, pessoal, dá para ser feito de forma automática. O NetBeans, por exemplo, gera isso aí com poucos cliques. O Eclipse também tem um gerador para essas coisas. Não é tão fácil quanto o NetBeans, mas também consegue gerar automaticamente. Mas é o que eu falei para vocês, não adianta nada eu usar uma coisa automática que eu nem sei como funciona. Então, o meu propósito nesse curso sempre é mostrar da onde vêm as coisas. Bem, pessoal, só para a gente retomar então, na configuração de Hibernate eu precisei gerar 3 arquivos. Eu precisei gerar o Hibernate CFG, deixa eu maximizar aqui, foi esse arquivo aqui que nós geramos. Precisei gerar o Hibernate Util, lembrando que na documentação está errado, eu tive que melhorar ele. E tenho que fazer o gera tabela. E tive que resolver o problema da dependência, as dependências que estão aqui na pasta lib, tanto as dependências do Hibernate quanto a dependência do MySQL. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Nas próximas videoaulas, então, a gente vai começar a trabalhar com o Hibernate para gerar as tabelas para a gente. Bem, é isso que eu queria mostrar. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a videoaula. A gente se vê na próxima, pessoal. Abraços, até mais!